Bom, continuando a apostila de história. Na atividade anterior, vocês tiveram que recortar, né, as imagens do material de apoio para colar na caravela, né, para terminar de compor ela. Então, tinha as imagens das pessoas que trabalhavam, dos barris, né, os tonéis e dos animais aqui. Bom, vamos continuar aqui. Página 8. A chegada dos portugueses ao Brasil. Em 1500, uma frota formada por 3 embarcações partiu de Portugal, sendo comandada por Pedro Álvares Cabral. O destino oficial era o caminho das especiarias das Índias. Olha só, Índias é um nome dado pelos portugueses a algumas regiões do continente asiático, onde atualmente se localizam os países Índia, Sri Lanka e Tailândia. Então vamos lá. As valiosas especiarias. As especiarias eram condimentos e temperos, como pimenta do reino, gengibre, noz moscada, cravo da Índia, canela, entre outros. Eram muito utilizadas para conservar alimentos, em especial as carnes, pois não existiam geladeiras naquela época. Desviando da rota original, a frota liderada por Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500, chegou ao litoral do território que atualmente corresponde ao Brasil. Naquela época, esse território era habitado por centenas de grupos de indígenas. Cada um deles tinha cultura e costumes próprios. Os indígenas do grupo Tupi, por exemplo, chamavam o território de Pindorama, sem levar em considerações os diferentes povos que habitavam a região. Os navegadores portugueses tomaram posse das terras brasileiras em nome do rei de Portugal. Assim, realizaram a primeira missa no território, alguns dias depois da chegada. Então, aqui nós estamos observando, né, o retrato, né, da primeira missa no Brasil, de Victor Meirelles. E aqui as especiarias que eles tanto procuravam, né? Tanto que eles viajavam em busca delas. Bom, página 9. Página 7. Ibirapitanga, a primeira riqueza do Brasil. Os portugueses buscavam riquezas e a primeira que encontraram no território brasileiro foi uma árvore de madeira avermelhada chamada pau-brasil. Os indígenas chamavam pau-brasil de Ibirapitanga, que significa madeira avermelhada, na língua tupi. Para retirar o pau-brasil, os portugueses usavam o trabalho dos indígenas, que em troca recebiam objetos como anzóis, faca, espelhos, talheres, ferramentas e tecido. Essa prática de trocar objetos por algo sem uso de moeda é chamada de escambo. Então, vamos relembrar aqui que quando uma pessoa trabalha para outra, só que ela não recebe o salário, e sim objetos, ela troca o seu trabalho por objetos, né? Recebe-se o nome de escambo. E era o que acontecia com os índios naquela época. Então, eles trabalhavam, só que eles recebiam isso daqui, esses objetos, os pertences, né, dos portugueses. Facas, anzóis, espelhos, talheres, ferramentas e tecidos. Na Europa, o pau-brasil era utilizado principalmente para a extração de um pigmento vermelho, usado para atingir tecidos. Então, olha lá. O pau-brasil era chamado pelos indígenas de Ibirapitanga, né, que significa madeira avermelhada. E lá na Europa, eles utilizavam o pau-brasil para retirar o pigmento verde, né, para retirar o pigmento vermelho, a cor vermelha, principalmente para tingir os tecidos. Então, aqui é a imagem da árvore pau-brasil. E aqui, vocês estão vendo a parte da árvore, aqui bem aquele pigmento vermelho dela, tá vendo? A madeira. Compreendendo a história. Leia o mapa ao lado e em seguida responda as perguntas. Então, vamos observar esse mapa aqui. Que atividade está sendo representada no mapa? Então, vamos lá. Aqui, vamos observar bem. O que a gente pode
dizer o que eles estão fazendo aqui, olha. Estão pegando algo, o quê? Tá vendo? Eles estão cortando também. E aqui no local que eles estão, no mato, cheio de árvores. Então, que atividade está sendo representada? Podemos deduzir aqui que seria a extração, né, do pau-brasil. B. Como esse produto era extraído do solo? Então, quem fazia essa retirada, né? Então, o pau-brasil ele era retirado pelos indígenas, né? Que realizavam essa extração em troca dos objetos fornecidos pelos portugueses. E a C. Como você imagina que esse produto era transportado para a Europa? Como que eles levavam o pau-brasil daqui, né, essa árvore daqui do Brasil, naquela época, lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto? Como que eles levavam ela? Através do que para a Europa? Lembrando, existe um oceano, né, dividindo. Então, eles levavam através das embarcações. Página 8. Os portugueses decidem ocupar o Brasil. Em 1500, quando chegaram ao território que atualmente corresponde ao Brasil, os portugueses não fundaram vilas nem povoados de imediato. Por alguns anos, apenas realizaram viagens para conhecer o litoral brasileiro e explorar o pau-brasil. Contudo, 30 anos após o desembarque de Pedro Álvares Cabral no Brasil, os portugueses decidiram colonizar o território fundando vilas. Com o tempo, alguns desses lugares cresceram e se tornaram cidades. A partir dessa época, o Brasil se tornou uma colônia portuguesa. Assim, a maior parte das riquezas descobertas e cultivadas no Brasil era usada para o enriquecimento de Portugal. Então, aqui em 1549 foi fundada a cidade de Salvador, que fica no estado da Bahia, e foi a primeira capital do Brasil. Então, olha só. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, né, eles não fundaram vila nem povoados. Eles realizaram viagens para conhecer o litoral brasileiro e explorar o pau-brasil. 30 anos após a chegada do Pedro Álvares Cabral ao Brasil, que eles decidiram colonizar o território. E aí sim começaram a fundar as primeiras vilas. E, com o tempo, esses lugares cresceram e se tornaram as cidades que são conhecidas até hoje. E, a partir dessa época, o Brasil tornou-se uma colônia de Portugal, né? Então, ele era um país, mas que pertencia a outro país, né? Então, ele era uma colônia de Portugal. E o rei de Portugal dava as ordens aqui no Brasil. A Grande Travessia. No passado, por quase 400 anos, ocorreu a migração forçada de milhões de africanos escravizados para a América. Muitos deles foram obrigados a trabalhar no Brasil. Esses povos eram comprados ou capturados no litoral da África. Para muitos europeus, o comércio de africanos escravizados gerava grande lucro. Olha só. Então, no passado, por quase 400 anos, muitos africanos foram trazidos para a América e foram escravizados. E muitos foram obrigados a trabalhar aqui no Brasil. Eles eram comprados ou eles eram capturados na África. E para muitos europeus, esse comércio de venda de africanos gerava muito dinheiro. E ao embarcarem nos navios, homens e mulheres e crianças passavam semanas em porões durante a viagem. A falta de água, de comida e as péssimas condições de higiene e a grande quantidade de doença mataram muitos africanos. Eles nem chegavam ao destino. Muitos morriam durante a viagem. Quando chegavam ao Brasil, eles eram escravizados e ficavam em locais destinados à recuperação deles. E após algumas semanas, eles eram levados aos mercados de escravizados para serem vendidos.
Então, depois que eles se recuperavam, eles eram levados ao mercado para serem vendidos. Essa aqui, ó, é a pintura de Rugendas sobre a chegada dos escravizados no cais de Valongo. Muito triste saber disso, não? Então, vamos lá, página 9. Utilize os códigos numerados para descobrir o nome de alguns povos africanos que foram trazidos ao Brasil. Então, eu vou pegar o número e vou identificar que letra que está nele. Então, número 9, L, 17, U, 11, N, 3, D, 1, A e o 15, S. Então, a palavra ficou Lundas. B, 8, J, 4, E, 8, J, 4, E e 15, S. GGS. C, 7, I, 12, O, 14, R, 17, U, 2, B, 1, A e 15, S. Ficou? Iorubas. D, 2B, 4E, 11, N, 6G, 17U, 4E, 9, L, 1A e 15, letra S. Ficou? Benguelas. Então, esse daqui era o nome de alguns dos povos africanos que foram trazidos para o Brasil. Lundas, Jejes, Iorubas e Benguelas. Agora aqui, África, muitos povos, diferentes culturas. Na África sempre existiu uma diversidade de povos, cada um com um jeito diferente de viver. No passado havia povos que não viviam em um único lugar, mudavam-se com frequência em busca de alimentos e de um local seguro para se abrigarem. Outros grupos, que tinham moradias fixas, viviam em pequenos povoados. Eles plantavam, criavam animais e às vezes realizavam trocas comerciais. Em alguns lugares da África havia grandes reinos. O Egito Antigo, por exemplo, apesar de ser o mais conhecido, não era o único. Existia o reino do Mali, o reino de Kush e o reino de Dahomey. E aqui, olha, é a imagem das pirâmides de Meroé, no Sudão. Foram construídas pelos habitantes do reino de Kush. As mulheres tinham um papel de destaque nesse reino.